Estamos aqui com quem? Brazucando pra vocês. Tudo bem, Rodrigo? Bom demais, filho. Tamo aqui. Você é de onde do Brasil? Sou nascido numa cidade chamada Manhuaçu, Minas Gerais. Mas fui criado em Governador Valadares, Bahia, Belo Horizonte. É interiorzinho, né? Interior. Lá perto do Alto Caparaó. Pico da Bandeira, quase. E já faz quantos anos você tá aqui? 22. Como diz o meu finado avô, esturdia mesmo, né? Você fazia o que lá no Brasil? Cara, no Brasil eu estudava e quando eu saía da escola eu ia para as empresas do meu pai ajudar ele. Meu pai tinha loja de carros, empresa de caminhão, empresa de ônibus e eu tava sempre atrás do meu pai aprendendo as coisas com ele. Você veio com visto de turista? Visto de turista. Na época você foi em qual cidade lá pra pegar o visto? Viu no Rio de Janeiro. Foi a primeira tentativa você conseguiu? Era fácil porque meu pai tinha muita coisa no nome dele e nós estávamos fazendo pré-vestibular também. Eu lembro que quando nós chegamos lá para poder fazer, meus pais já tinham visto, porque eles já haviam vindo aqui em passeios aqui em 87, 88, 89. Então para mim e para o meu irmão era fácil. A única pergunta que eles me fizeram para o meu pai é: por que você nunca pegou visto para eles? Porque eles eram novos e não ia lembrar. E aí eles deram visto para nós na hora. Mas ligaram lá no pré-vestibular que eu fazia para confirmar se estava lá. Você chegou aqui, você foi fazer o quê? Aqui eu fui morar na casa das minhas tias. Lá na casa das minhas tias eu fui trabalhar com os meus tios americanos na construção. Então a gente fazia de tudo, desde colocar parede, piso, tudo que você pode imaginar. Case, base, o rodapé da porta. E esse tio meu, que é o Roy, que Deus o tenha num bom lugar, ele tinha esses trabalhos, né? A vantagem desses trabalhos é porque com o inverno a gente conseguia trabalhar dentro e no verão trabalhava dentro e fora. Foram meus primeiros trabalhos. Você aprendeu de tudo um pouco, né? Tudo Hoje em dia você sabe muita coisa. um pouquinho. Mas foi difícil no início? Foi muito difícil. Ainda não foi tão difícil quanto é para a maioria das pessoas, porque eu tinha um respaldo da minha família. É primordial você ter alguém que te receba, te dê abrigo, né? Te dê casa, tenha a paciência de te explicar as coisas. E ainda acho que foi muito privilegiado. Mais ainda porque veio eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. E o inglês, como que foi para aprender? Me relacionando com americanas e assistindo Bob Esponja. Inglês, né? Em Claro. inglês. E o tal do Barney, um dinossauro ridículo, roxo, da barriga verde. Então você nunca estudou? Nunca. Eu estudei o inglês, verbo to be, mas foi me relacionando com americanas mesmo. Menino namorador, menino poliglotas. Você veio direto para Newark? Não, eu não morei em Newark. Eu morava numa cidade chamada Bricktown. Foi por esse motivo que eu aprendi a falar inglês mais rápido, porque lá não tinha contato nenhum com nada de brasileiro. Bricktown fica em New Jersey? Fica perto de Belmar. E qual que foram os outros lugares que você viveu? Eu fui morar em Bricktown, depois eu morei em Elizabeth, depois eu morei em Newark e atualmente eu moro em Hillside. Ok, mas os seus planos quando você chegou, você falou assim, vou ficar só uns 2 anos. 2 anos. A gente vem de uma situação no Brasil na qual meu pai tinha perdido todos os bens, perdeu tudo, e a gente decidiu vir para aqui porque as minhas tias já estavam aqui desde a década de 80. O seu pai era um homem rico. Por ele ser um homem rico, você era um filho que tinha algumas regalias. Quando você chegou para cá, você achou que seria fácil e acabou encontrando com a vida americana. Na realidade, não, porque eu não nasci em berço de ouro. Eu era pobre, meu pai conseguiu ter uma condição de vida invejável. Graças a Deus, ele conseguiu nos dar de tudo do bom e do melhor. Porém, ele sempre nos ensinou que aquilo que as pessoas achavam que era tudo, não era tudo. Então, o que pegou para mim mesmo foi a saudade do Brasil, das pessoas que tinham ficado lá, que eu amava, que são meus amigos, os meus parentes, os meus primos. E hoje em dia você faz o que aqui? Hoje em dia, depois de muita luta, eu tenho loja de carros aqui nos Estados Unidos e canal no YouTube. E agora estamos aqui no meu podcast também. Ô, Rodrigo, eu quero que você conte, assim, um fato inesquecível que aconteceu com você aqui de ruim aqui nos Estados Unidos. Em 2005, 7h30 da manhã, eu fui confundido com um traficante de drogas. Entraram na minha casa, tentaram matar eu e meu irmão. Levei algumas coronhadas de revólver na cabeça. Mas espera aí, eles entraram na sua casa por quê? Porque o meu vizinho de baixo tinha um nome similar ao meu. Meu nome é Rodrigo Moraes Lopes. O nome do meu vizinho era Roberto Morales Lopes, que era um dos maiores traficantes de droga na atualidade naquela época. Ele foi preso pela polícia do estado e ele foi preso de noite. Os caras que eles se relacionavam, né, não sabiam que ele tinha sido preso. Eles foram lá na minha residência, eu morava no segundo andar, ele no primeiro. Como o nosso nome era similar, por uma fatalidade eu estava no lugar errado, na hora errada, com o nome errado. Eles só descobriram
viram que nós não éramos quem eles estavam procurando, porque quando eu acordei todo ensanguentado, eu comecei a falar com meu irmão, vão nos matar, vai nos matar, pede a Deus. Quando eu comecei a falar assim, eles viram, o que você tá falando? Que língua você tá falando? Eu falei, eu tô falando português, eu sou brasileiro. E aí um falava, shoot him, que mata, e o outro não. Até que eles colocaram a gente, era a parte de baixo da casa, né, tipo um basement, eles colocaram a gente na parte onde fica a boiler, o aquecimento, eu desmaiei, eles foram embora. E eles bateram no seu irmão também? Não, nele não, bateram só no mim. Eles renderam meu irmão chegou, viu um caminhãozinho da FedEx com carro preto lá na frente, ele desceu, não voltou. Eu desci, eu vi 2 caras, um carro na cabeça dele, e eu fiz aquilo que não se deve fazer. Eu reagi, pulei nos caras, os caras me renderam e me bateram demais na conta. Mas aí chegou a polícia, vocês ligaram pra polícia depois? Quando eu acordei, eles colocaram a sacola do supermercado na minha cabeça, eu acordei com sangue batendo na sacola, eu parecia uma televisão fora de sintonia, tudo chiando, meu irmão me deu uns tapas na cara, eu acordei, fomos pra rua, meu irmão parou alguém na rua, pegou o celular, ligou pro meu pai, e depois ligamos pra polícia, e aí... Chegou o FBI? Cara, eu me deparei num hospital chamado Trinidad Hospital. Era cena de filme. Filme. Eu achei que tinha tido traumatismo craniano, porque eu encostava, Doía. tava tudo fofo, assim, Uau. mole, sabe? Hoje em dia você é cidadão americano. Sim. E você conseguiu seus papéis através dessa violência? Não, eu fui casado 10 anos com a minha ex-mulher. Quando aconteceu isso, existia um visto U, que é um visto que protege pessoas que passam pelo que eu passei, desde que você ajude a polícia a resolver a situação. Eu fiz tudo, cara. Eu ajudei a polícia. Inclusive, tem um vídeo no canal Brazucando falando por que eu não consegui através do visto U, mas infelizmente eu fui barrado por uma discriminação. O xerife do condado simplesmente chegou para mim e falou que não ia assinar. Dependia dele assinar o papel. Você queria uma regalia, né? E aí ele simplesmente falou que não ia assinar e não assinou. Que é provas e mais provas, né? Até que não. Ele falou que ele não tinha obrigação de assinar, que ele não ia assinar e que se eu quisesse eu dava um jeitinho para me poder conseguir. Só que nessa época eu já namorava com a minha ex-esposa, né? Ela era filho de hispanos, mas nascida aqui. No passado, o background dela é hispânico, mas como ela nasceu nos Estados Unidos, ela era americana. E vocês casaram, você pegou os documentos? Sim, depois de 6 anos, né? Quando eu demorei muito para aplicar depois que eu casei. Porque era um casamento verdadeiro, né? Não era só isso, sabe o que acontece? Eu namorei muito com a americana antes de me casar com ela. E era muito chato, porque as pessoas falavam, você só tá com ela por causa de documento. Quando eu me casei, eu não quis aplicar para mostrar para as pessoas que eu não tava com ela por aquilo. Tanto que eu só fui aplicar depois de 6 anos. Sabe o que acontece, Juninho? A gente fica escutando muitas pessoas. A realidade é que ninguém paga as contas da gente, ninguém tá nem aí. Então, mas a verdade é essa, cara. Eu passei por maus bocados. Uma lembrança boa, que a gente já falou da mal lembrança, agora a lembrança boa. Uma lembrança boa nos Estados Unidos, cara, foi quando eu pude, mais o meu irmão e meu pai, conquistar a nossa loja de carros aqui. Legal. É onde você trabalha hoje? Não é onde eu trabalho hoje. Mas daquela primeira, a gente migrou para essa segunda. Rodrigo, agora dá um conselho para quem tá querendo vir, que muita gente vê a nossa vida que tem aqui, vê muitos vídeos na internet e quer vir também e fala, eu vou. Então você, como um cara que é experiente aqui, um imigrante que é experiente aqui, solta um conselho aí pra galera. Se você que tá vendo esse vídeo tem um ensejo de vir para aqui, pro Japão, para Portugal, para qualquer lugar que você queira, até mesmo se você quer sair do sul do Brasil e ir pro Nordeste, não interessa para onde você quer vir. Programe-se, não faça nada com correria, faça seu dever de casa direito, procure perguntar às pessoas certas. Se você quer vir para os Estados Unidos, por exemplo, consulte com um advogado de imigração. Não fique escutando nem ira nem beira. Busque informações das pessoas que detêm as leis com ela, porque assim você vai evitar de passar por problemas desnecessários que muitas pessoas passam e às vezes podendo fazer as coisas legalmente. Você acha que o Brasil hoje em dia é um bom país para se viver? Difícil, né? É muito difícil. Eu acho que o Brasil é o melhor país do mundo, mas mal administrado. Exatamente. Rodrigo, obrigado, viu? Eu que te agradeço, cara. Obrigado a você, um abraço para todo mundo que te segue. E olha, não desista dos seus sonhos. Às vezes ele tá numa padaria mais longe, mas busca que o seu sonho tá lá. Valeu. Tchau, tchau.